Para começar a desenvolver a nossa primeira aplicação web, a gente precisa começar pelo HTML. Fica com a gente. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio na nossa série sobre desenvolvimento web. E hoje vamos começar a falar sobre HTML, essa linguagem que vem desde a origem da web e que é a maneira de a gente construir os sites que são desenvolvidos para a web, sejam sites estáticos ou sejam sites dinâmicos, que é o nosso objetivo aqui no canal. Então, o que é HTML? Então, o HTML vai ser a linguagem que a gente vai utilizar aqui para a criação das nossas páginas web. É uma linguagem, o termo HTML significa Hypertext Markup Language, então linguagem de marcação para hipertexto. Então, a ideia de hipertexto é aquele texto que é um texto navegável, Então, eu clico numa palavra e vou para um outro lugar. Então, é uma linguagem de marcação, então, não é uma linguagem de programação. Então, usa a linguagem como uma linguagem de marcação para que você possa organizar e formatar o texto que vai ser exibido dentro do browser. As marcações acontecem normalmente aos pares, Então, você tem o primeiro marcador, Então, aqui tem um exemplo de marcação em HTML, que é o próprio nome HTML, que dá início a um documento HTML, e o /HTML, que é a última tag que a gente vai encontrar dentro do documento HTML, indicando que entre essas duas tags eu vou ter conteúdo HTML. Então, para eu salvar um documento HTML, eu vou salvar com a extensão HTML ou HTML. Ambos são interpretados aí dentro dos browsers, os velhos conhecidos da gente, Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome. Então, são exemplos de browsers que a gente vai utilizar para abrirmos esses documentos HTML e exibir o conteúdo que foi feito através das marcações que foram criadas. Então, aqui a gente tem um exemplo da estrutura geral de um documento HTML, Então, esse documento, como eu falei, ele começa pela tag HTML, indicando que todo o conteúdo que eu tenho aqui dentro é referente a um documento HTML. Então, ele tem duas seções principais, que é a seção head e a seção body. A seção head, eu tenho o cabeçalho da página e informações sobre o título da página que vão ser exibidos na parte superior do browser. E na seção body é o conteúdo interno do browser, onde eu vou exibir cabeçalhos, parágrafos e formatar o texto através das tags. É diferente de um documento que a gente edita, por exemplo, no Word ou em qualquer processador de texto. Então, a formatação do documento HTML ela é feita através das tags. Então, o HTML vem evoluindo desde a sua criação em 1989 pelo Tim Berners-Lee, que inventou a web. E atualmente ele está na versão 5.2, que é a recomendação aí da W3C para quem for começar a criar páginas da web. Então, para eu dizer que o meu documento HTML é um documento HTML5, a primeira marcação que eu tenho que colocar é a marcação doctype, informando que esse documento, a partir de agora, então ele deve ser processado como um documento HTML5. E a exibição desses documentos é através do browser, Então, através do browser, ao abrir um documento que eu salvo com a extensão .html ou .html, então, acessando esse documento, eu vou ter o conteúdo que está dentro da tag body, que vai ser exibido dentro do browser da web. Para começar a escrever o HTML, vamos começar a colocar isso em prática, Eu posso usar, existem diversas ferramentas, na verdade qualquer ferramenta de edição de texto pode ser utilizada, Então, profissionalmente, eu não sei hoje ainda, mas já se usou muito essa ferramenta que é o Dreamweaver, É uma ferramenta profissional, paga, Mas que você consegue fazer muita coisa dentro dela. Mas você pode usar a adição do HTML dentro do próprio Visual Studio, dentro do Eclipse, se você está programando em Java ou se você está programando em C#, que vai ser o nosso caso, Então vamos desenvolver nossas aplicações para .NET. Então, dentro do Visual Studio ou do Studio Code da Microsoft, Então a gente pode criar e editar os nossos HTMLs ou um editor de texto simples, como por exemplo o Notepad. Então aqui eu tenho um exemplo dentro do Notepad, Então eu começo a declaração do meu primeiro HTML colocando a tag doctype.
Então, na medida que eu coloquei o doctype, então eu já estou informando aqui para o browser que eu tenho HTML5. Então, depois eu inicio pela tag HTML, fecho o HTML, a tag body, e dentro da tag body eu tenho o conteúdo que vai ser exibido na parte interna do browser. Para salvar esse HTML, então ao invés de eu salvar ele como txt, eu vou salvar ele com a extensão .htm ou .html. Então é o nome que eu vou, são as extensões que eu vou usar para dizer que um documento deve ser aberto por browsers, e o nome index é o nome padronizado para dizer que essa é a primeira página do browser, é a página inicial do browser que vai ser exibida. Então, se eu tiver uma pasta com vários documentos, na hora que eu apontar para essa pasta, se eu não informar o nome do documento que eu quero abrir, ela vai abrir o index. Então, é o nome padronizado para dizer que é sempre a página principal. Então, se eu colocar, por exemplo, www.ufs.br/index, então ela vai para a página principal da UFS. E a codificação preferível para que eu possa salvar esse documento HTML é a UTF-8. Essa parte de codificação a gente vai falar um pouco mais na frente, né? Mas existem vários tipos de codificação que vai dizer qual é o formato dos caracteres que vai ser utilizado, a codificação dos caracteres que vai ser utilizada, e a UTF-8 é recomendado para que a gente possa salvar os documentos HTML com formatação, principalmente no caso do Brasil, onde a gente tem caracteres especiais, o C cedilha, por exemplo, que pode não ser exibido. Então aqui agora eu abri um editor de texto, né? Eu estou usando aqui o Sublime Text, é um dos meus editores preferidos atualmente, né? Porque ele já trabalha com marcações em várias linguagens de programação. Então aqui ele já está aberto como um documento em branco, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é salvar esse documento. Veja que eu posso salvar ele aqui já com a codificação UTF-8, e eu vou salvar esse documento usando a extensão index.htm. Eu colocando HTML, o Sublime já vai identificar que aqui é um documento HTML. Então a partir de agora, quando eu coloco a minha primeira tag HTML, ele já reconhece essa tag, então ele já faz o trabalho de autocomplete, né? Então bem conhecido para quem é programador de linguagens. Isso facilita muito o dia a dia, né? Então aqui, ó, apenas apertando Enter, então eu já criei a estrutura básica de um documento HTML. Então aqui eu posso colocar o título, criar uma página aqui, meu primeiro site. Vou salvar essa página e abrir essa página aqui através do Explorer. Vou abrir essa página no navegador, então ele abre aqui o meu primeiro site. Veja que já apareceu aqui o título do site, mas o conteúdo do site continua em branco. Então vamos voltar e colocar algum conteúdo do site. Todo o conteúdo tem que ficar dentro da tag body. Se eu colocar um conteúdo em branco, o inicial, vou colocar já com acentuação para ver se eu salvei o documento com o TF8 e se ele vai já formatar, colocando acentuação no documento que vai ser exibido no browser. Então, salvei o conteúdo e voltando lá para o navegador, vou atualizar o navegador com a tecla F5, então já aparece lá o conteúdo inicial. Veja que o conteúdo aparece com acentuação devido lá eu estar usando lá a minha codificação, o TF8. Então aqui agora, dentro dessa estrutura básica do HTML, então eu posso começar a utilizar as tags para que eu possa começar a formatar o meu texto, né? Então a gente já tinha visto lá inicial, eu tenho a tag H1 e fecho o H1. Veja que o Sublime ele vai ajudando a você a colocar as tags. E aqui eu vou criar um parágrafo, fechando esse parágrafo. Então, toda a formatação agora que eu quiser fazer dentro do conteúdo que vai aparecer no site tem que ser feita através das tags. Vamos salvar esse conteúdo e vamos exibir como é que ficou o nosso site. Então, agora, ó, eu tenho o título da página e eu tenho o primeiro parágrafo, certo? Agora vamos dar uma navegada um pouco sobre as principais tags do HTML para que a gente possa enriquecer o nosso hipertexto, colocando formatações aí que sejam mais interessantes aí para a gente começar a
aprimorar o nosso site. Então a primeira tag que a gente vai ver é a tag HTML Head, que é a tag que vai ser utilizada para colocar todos os elementos de cabeçalho. Ela vai ser utilizada para colocar referências de scripts e estilos. Então se eu tiver algum JavaScript, se eu tiver algum CSS, na tag Head que a gente vai colocar ela, a gente vai ver isso nos próximos vídeos. Mas dentro dessa tag eu tenho algumas tags bem importantes, né? Que é a tag Title, onde eu vou ter o título da página, que vai aparecer lá na parte superior do browser. Como eu falei, eu posso ter a tag para referenciar um estilo da página. Então toda a parte de cores, de formatação, de fonte, vai estar definido no arquivo de estilo CSS, que a gente vai ver no próximo vídeos como que a gente formata, cria um arquivo CSS e como é que a gente faz essa formatação. O arquivo de script, onde a gente vai ter os nossos dados JavaScript. A tag meta, que pode ser utilizada para colocar alguma informação adicional sobre a página. O que está dentro dessa tag não é exibido, mas eu posso colocar alguma informação para dizer, por exemplo, que dentro do HTML tem algum vídeo, tem imagem. E a tag base, um endereço base para outras páginas que vão ser referenciadas dentro do HTML. Então, considerando que eu tenho ufs.br e dentro da ufs.br eu tenho várias páginas, para não ficar repetindo o www.ufs.br, eu posso colocar isso aqui dentro da tag base. Então, aqui tem um exemplo do uso da tag head, né? Então, dentro dela aqui eu tenho uma tags title, onde eu tenho o título do documento. Então, semelhante ao exemplo que a gente viu usando o Sublime. Eu posso omitir as tags HTML head bar. No caso do HTML5, isso é válido, né? Então eu posso emitir essas tags, mas a omissão dessas tags pode trazer problemas aí em alguns browsers. Então veja que lá no Sublime, na hora que a gente colocou o HTML, ele já colocou as tags head, a tag body, né? Então como um elemento básico para que possa ser exibido sem muitos problemas em qualquer browser. Dentro do HTML eu posso colocar linhas, né, através da tag hr. Então essa é uma tag que você já abre e fecha dentro da mesma tag, então não precisa criar uma tag de abertura e outra tag de fechamento. Dentro do HTML também eu posso colocar comentários, né? Para eu colocar comentários é só colocar abrir a tag com ponto de exclamação, 2 tracinhos, e aqui eu coloco comentário, depois dos tracinhos eu finalizo a área de comentário. E para eu fazer quebra de linha no HTML, né, não é só dar espaço, não é só dar Enter que vai fazer a quebra, então é necessário a gente estar usando a tag br barra. Então vocês vão usar bastante essa tag, né, toda vez que vocês quiserem dar um espaço no texto, que for necessário você quebrar o texto para uma próxima linha, então a gente vai estar usando a tag br. Então todo o layout do texto, né, é definido pelas tags. Se você não coloca a tag, o texto ele vai ser corrido, por mais que você dê parágrafo, por mais que você dê espaço, então não vai haver formatação do texto. As tags heads, né, são tags lá desde o início do HTML, né, então a partir dela você consegue colocar cabeçalhos, né. Então H1 são os cabeçalhos de tamanho maior, H2, H3, H4, H5 e 6, aí você vai ter cabeçalhos em tamanhos cada vez menores. E a tag parágrafo é toda vez que você quer criar um parágrafo dentro do seu documento. Então veja que essas formatações, essas tags são necessárias para a formatação do documento e sem elas você não vai conseguir fazer a formatação. E por fim, até o HTML hiperlink, né, que vai ser utilizado para você criar links dentro das suas páginas. Então eu posso criar um link para uma outra página. Eu posso criar link a partir de imagens, né? E a tag de link é a tag A. Então, com a tag A vem de âncora, né? Então, eu posso criar links para, por exemplo, acessar o site aqui do W3 Schools, que é a referência básica que a gente está usando para todo esse conteúdo inicial de HTML, CSS, JavaScript. Então, voltando aqui ao Sublime, vamos começar a fazer um pequeno site aqui para o canal Engenharia de Software na Prática. Então, aqui eu começo sempre com a tag doctype, informando que esse HTML é um HTML5 e eu já salvei o site como index.html, essa é a página principal.
Dentro da tag bar eu coloquei aqui engenharia de software na prática, bem-vindo ao site do canal, acesso ao conteúdo. Eu vou criar 2 links aqui para 2 páginas, onde eu vou disponibilizar em cada uma das páginas o conteúdo do canal. Então aqui eu vou salvar esse conteúdo, e se for acessar o browser, então veja que ficou tudo bem bagunçado, né? Por quê? Porque eu não usei as tags que são necessárias para eu começar a formatação. Então vamos começar a usar as tags para formatar o nosso conteúdo, né? Então aqui eu vou usar uma tag H1, tá? Engenharia de software na prática em destaque. Eu já fechei o H1 e aqui eu vou usar uma tag H2. Bem-vindos ao canal. Vou salvar esse conteúdo, vamos ver como ficou, se já está ficando melhor a formatação do site. Então, já deu a primeira formatação, né? Então, engenharia de software na prática, bem-vindos ao site do canal. O bem-vindo ao site do canal ficou muito grande, né? Então eu posso usar a tag H3, H4, vamos fazer o teste, ver como é que fica, né? Então eu vou botar H4, que é o menor. Vamos ver qual o resultado do uso dessa tag. Atualizando, então ficou aí o H4, certo? Então é através das tags que eu vou começar a fazer a formatação. Então agora eu vou começar a criar os links aqui, né, para engenharia 2 e desenvolvimento web. Primeiro eu tenho que quebrar essa parte aqui, né? Então eu posso fazer isso usando a tag BR. Então a tag BR eu já fecho essa tag. Então vamos ver como é que fica o resultado. Aqui, ó, acesso conteúdo. Cadê? Veja que quando eu uso BR, eu dou um pequeno espaço, né? A outra alternativa seria usar a tag parágrafo. Eu posso usar aqui parágrafo. E aqui fecha parágrafo. Vamos salvar. Então veja que agora eu tenho um espaço maior, né, entre o acesso ao conteúdo, engenharia 2 e desenvolvimento web, né? E agora vamos criar o link para esses dois aqui, né? Então lembrando que o ícone são as âncoras, né? Então vou usar a tag A e através do href eu coloco qual é o endereço que eu vou. Então eu vou criar uma nova página chamada engenharia.htm e eu vou o nome que vai estar nesse link é o Engenharia 2. E eu vou criar um outro link, href, o nome web.htm. Veja que esses dois HTML eles devem estar na mesma pasta onde está o meu index.htm. Usando aqui desenvolvimento web. Desenvolvimento web, vamos fechar a tag A. Ok? Então, salvando aqui o index.htm. Então, eu vou verificar que aqui ele já criou o link. Veja que aparece na parte de baixo do browser, lá na parte inferior, ele está apontando para engenharia.htm. E aqui ele está apontando para web.htm. Só que se eu clicar aqui, ele vai dizer que não foi possível encontrar esses arquivos, né? Por quê? Porque eu não criei esses arquivos. Então vamos criar esses dois novos arquivos no Sublime. Vamos salvar. Então na mesma pasta eu vou inserir engenharia.htm. E eu vou criar um novo conteúdo aqui e vou salvar também como UTF-8 web.htm. Então, para eu começar a ter algum conteúdo, né? Então eu vou colocar aqui engenharia.
Bem-vindo ao conteúdo de engenharia. E vamos criar uma tag para ele voltar para o index. Index.htm voltar. Vou salvar essa primeira página e na página web vou fazer algo semelhante, né? Então, usando a tag HTML, veja que como eu salvei como HTML, então o Sublime já vai me ajudando. Web, aulas web, também vou fazer a mesma coisa para que eu possa ir para a página principal. Então salvei. Então, salvei também o web, salvei engenharia. Vamos ver qual é o resultado disso. A tag engenharia HTML estava no mesmo lugar, né? Vou botar aqui um BR. E vamos ver qual é o resultado agora do nosso site lá no navegador. Então, ó, aqui já tenho engenharia de software, vamos lá para engenharia 2. Então, ó, bem-vindo ao conteúdo de engenharia. Veja que o voltar ele não quebrou a página, né? Então eu tenho que usar lá uma tag parágrafo, uma tag BR, voltar, voltou para o site de engenharia. Então vou lá para o desenvolvimento web, ele já está aqui na página web, então voltar ele vai para o site principal. Lembrando ainda que eu posso colocar comentários, né, na página, por exemplo, se eu quiser colocar alguma informação adicional, por exemplo, links principais, então eu posso acessar. O engenharia.html, web HTML, poderiam estar em outras pastas também, bastaria eu colocar, referenciar a pasta onde estariam esses arquivos, caso acontecessem. E para a gente finalizar, eu vou colocar as referências que a gente está usando, que é o site do W3 School, um href aqui para o site http://w3schools.com. Então, esse é o site principal que a gente está usando, né? Então, a partir dele, vocês podem explorar bastante coisa, outras tags aí do HTML. Esqueci de dar o BR, né? Senão vai ficar tudo juntinho. Então, vamos salvar aqui, vamos voltar lá para a nossa página. Então apareceu aqui o W3 Schools e clicando nesse link vai para o site que a gente já colocou aí como base aí para o curso, né? Então no W3 School você tem já inicialmente lá todo o conteúdo de HTML, tem o CSS, tem o JavaScript. Na parte superior, quem tiver alguma dificuldade pode selecionar qual idioma que vai usar, né? Então, se alguém tiver com dificuldade em entender o inglês, pode colocar ele para português, apesar de eu não recomendar, né? Porque algumas traduções ficam bem estranhas, principalmente quando ele faz uma tradução pelo Google Tradutor e aí as traduções das tags ficam bem estranhas, né? Então, se a gente está começando a aprender HTML, quando a gente clica em HTML, então tem todo esse conteúdo que a gente está mostrando aqui, né? Aqui do lado tem os links, né? Então, por exemplo, hoje a gente falou da tag heading. Então, aqui ele tem explicando como é que funciona a tag heading. E uma coisa bem legal do W3 Schools é o ambiente de aprendizado, né? Onde você, para cada um desses exemplos, você pode ir lá e usar o ambiente de aprendizado para fazer alterações e já testar dentro desse ambiente de aprendizado. Então, por exemplo, se eu alterar aqui o H6, então eu fiz essa alteração, mando rodar, então já aparece aqui o resultado aqui do lado. E agora eu espero que vocês continuem explorando o W3 Schools, fazendo os outros exemplos que tem lá e que estão disponíveis para vocês explorarem. Fica o desafio também de fazer um exemplo semelhante ao que a gente fez aqui no vídeo, né? Criar algumas páginas, fazendo um link entre elas. E aguardo vocês nos próximos vídeos, onde a gente vai começar a falar sobre tags de formulários que vão ser necessários aí para a gente criar as nossas páginas. Então fiquem com Deus, grande abraço, tchau, tchau.